Fala, pessoal. Bom, pontualidade britânica, então vamos começar às 10h05, pelo menos no meu celular aqui são 10h05. Rodrigo, se você quiser parar de compartilhar aí, ligar, vamos só para fazer as apresentações iniciais. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar do ano. Esperamos que, se vocês me permitem, eu quero dar um feliz ano novo para todos vocês, já para aproveitar o primeiro webinar, com bastante gente aqui na sala. Me permite dar um feliz ano novo para todos vocês. Eu acho que o ano começou com algumas cabeçadas do governo, mas eu acho que a gente está chegando num momento onde a vacina, graças a Deus, descobrimos. Eu acho que pelo menos já temos a vacina. Eu acho que é só mais uma questão do governo se ajustar e a gente ter essa vacinação, que se Deus quiser vai acontecer, e que a gente, não que a gente volte completamente ao antigo normal, mas que pelo menos a gente consiga ter uma convivência já um pouco mais próxima do antigo normal. Eu acho que isso é o mais importante. Outras coisas, sem dúvida, vão ser bastante aceleradas e foram bastante aceleradas durante esse momento de pandemia, e aconteceram muitas coisas boas. Eu acho que grande parte delas a gente vai falar um pouco nesse webinar. Para me ajudar a falar um pouco a respeito de controle de acesso, eu convidei um dos nossos especialistas aqui da nossa vertical de segurança, que é o senhor Rodrigo Chaves, que está comigo aí. Fala, Rodrigão, tudo bem? Fala, Eric, tudo bem? Bom dia a todos aí. Muito bom. O Rodrigo, ele é responsável, um dos responsáveis aí pela área de, não pela área de pré-vendas, mas pela vertical de segurança, por projetos da área de segurança. Rodrigo, eu queria que você dissesse para a gente um pouco do que se trata a vertical de segurança, qual é o tipo de segurança que a gente fala sobre essa vertical de security aqui dentro da Cell Telecom. Bom, a gente ajuda a desenvolver projetos para os nossos clientes dentro dessa parte de CFTV, que são câmeras instaladas por todo o perímetro, áreas internas da empresa, para fazer a proteção tanto dos colaboradores como do patrimônio, tá? que é super importante hoje em dia dentro das companhias. Nós temos projetos também na área de alarmes, tá? Que envolve alarmes perimetrais, alarmes internos, que também fazem essa proteção contra possíveis invasões ali do patrimônio ou da empresa do cliente. Tá? E tem projetos que a gente desenvolve também na área de controle de acesso, que é o nosso tema de hoje. Tá? Que é como o próprio nome diz, é controlar o acesso de quem entra, os horários, tá? Quem tem as permissões de acesso para entrar em determinadas salas, em determinados ambientes, e fazendo toda essa gestão, todo o controle. Ótimo. Muito bem explicado. Bom, vamos partir para o... Se você quiser já compartilhar, a gente vai dividir um pouco a apresentação. A gente vai fazer uma apresentação um pouco diferente aqui para todos vocês, tá? Eu vou chegar nesse ponto porque que a apresentação é diferente. Antes da gente entrar diretamente na nossa pauta, eu queria apresentar para quem de repente não conhece a Cell Telecom um pouco de quem nós somos. Então, acho que vale a pena a gente começar aí. Bom, a Cell Telecom já tem uma representatividade no Brasil, já atua no Brasil há mais de 20 anos, tá? Nós somos uma integradora de soluções de tecnologia, que há mais de 20 anos estamos no Brasil, e também agora expandimos a nossa atuação também para países na América Latina. Hoje nós estamos no Chile, México, Peru, Argentina, Costa Rica. Então, nós já temos uma capilaridade bastante grande. Hoje, no Brasil, que nós já tínhamos, e agora também na América Latina. Então, e aqui eu trouxe alguns pequenos, os nossos big numbers, só para mostrar um pouco do nosso expertise. Então, são mais de 20 anos de mercado, mais de 10 mil projetos concluídos, 5 mil clientes atendidos, mais de 500 colaboradores, já estamos com mais de 500, acho que já estamos chegando a quase 600 colaboradores, e mais de 2 mil certificações. Eu acho que isso é um ponto importante, principalmente quando a gente fala a respeito de certificações, é o quanto a gente entende que a única forma de nós prestarmos um bom serviço para o nosso cliente é realmente a gente ter uma equipe capacitada para isso, tá? Então, por isso que o investimento em certificações, o investimento em conhecimento para nós é tão importante, tá? Então, praticamente todos os fabricantes que nós trabalhamos, nós somos certificados, então contem com a gente para desenvolver qualquer tipo de projeto na área de segurança. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar, até porque quando eu falo de 5 mil clientes atendidos, eu estou falando de clientes em diversas verticais de atuação, tá? Verticais que vão desde o governo até o privado. Então,
E aí, nos vários segmentos de atuação, óleo e gás, varejo, mineração, tribunais de justiça, uma série de segmentos que a gente consegue, que nós, durante todos esses anos, colecionamos como experiência, tá bom? Pode passar, Rodrigão. A gente chama muito o Rodrigo de Rodrigão aqui, tá? Então, é assim que eu vou... É difícil até de eu chamar ele de Rodrigo, mas eu vou tentar. Pode passar o slide. Para mim, ainda está... Aí, legal. Aqui eu vou mostrar rapidamente um overview das nossas verticais de experiência, das nossas verticais de atuação, tá? Aqui vocês... É importante dizer que vocês vão receber essa apresentação, tanto a apresentação quanto o vídeo dela. Então, fiquem tranquilos, se por acaso vocês quiserem compartilhar com algum parceiro de negócio, podem ficar tranquilos, tá? Mas essas são as nossas verticais de atuação dentro de áudio e vídeo. A gente faz praticamente tudo relacionado à parte de áudio e vídeo, né? Com vídeo, automação de ambiente, digital signage, automação de estúdios, auditórios, enfim, sala multimídia, ambientes multimídia. Inclusive, no nosso site, vocês conseguem ver praticamente todos, ou grande parte dos cases que nós já fizemos, lá com vídeos que nós já produzimos para esses cases. A gente tem o Cial Connect, que aqui nós temos uma que nós chamamos de escritório criativo. Então, nós desenvolvemos várias soluções dentro do nosso escritório criativo com pessoas da nossa equipe. São pessoas próprias que desenvolvem soluções on demand, tá? É sempre importante colocar isso. Temos a vertical de serviços, ou seja, tudo que nós fazemos, toda a parte de integração, né, de soluções, também podem ser adquiridas por duas formas, por compra ou por locação. Então, nós temos a nossa vertical de serviço que cuida disso. Temos o Cial DaaS, né, que é a locação de equipamentos também, o Cial Building, que cuida de automação, né, toda a parte de automação predial, de green building, quando eu falo de BMS, né, automação de ar-condicionado, automação de energia elétrica, enfim, automação da parte hidráulica, a parte de Cial Build que cuida. Arenas e teatros, também estamos começando a entrar na área de arenas e teatros, na parte de iluminação cênica, sistemas cenotécnicos, então também estamos dentro dessa área de teatros. Comunicação unificada, eu acho que a comunicação unificada é uma típica vertical que cresceu muito durante esse período, onde envolve justamente, a gente conseguiu, acho que, dar continuidade ao trabalho, não só na Ciel Telecom, mas acho que em todas as empresas que, por acaso, tiveram que fazer home office, esse home office forçado, usaram muito das comunicações unificadas, e uma das soluções que ficam embaixo dessa vertical são as videoconferências. Existem várias outras, né, que é justamente toda a parte de telecomunicação dentro de uma empresa, então nós conseguimos ajudá-los. E por último, mas não menos importante, estamos falando da vertical de segurança, que o Rodrigão acabou de explicar muito bem, mas cuidamos de CFTV. Nós temos um CCO, é importante dizer isso, nós temos um CCO próprio, então hoje nós já cuidamos de vários clientes aqui dentro, já com toda a parte de monitoramento, de link de dados, seja para verificar, seja para monitoramento de câmeras, então nós temos dentro da nossa estrutura essa parte de o CCO também. Vídeo analítico, controle de acesso, que é o que a gente vai falar hoje a respeito, né? Gestão de incidentes e segurança perimetral. Bom, acho que já está bem explicado, né? Vamos agora vamos partir para a nossa pauta. Hoje a gente vai falar de controle de acesso e a ideia principal aqui é, obviamente, a gente trazer algumas tendências, e eu vou chamar de tendências muito mais do que tão inovações. Hoje, para muitas pessoas, parecem uma inovação. Como muitas coisas parecem inovação, né? Para muitas pessoas, descobriram o e-commerce agora. Muitas pessoas descobriram o delivery agora, né? Então, porque justamente o coronavírus, apesar de ele ter causado tantas baixas, infelizmente tantas mortes, que isso a gente vê cada vez mais aumentando, ele está indo para uma segunda onda agora, é terrível. Mas não dá para negar que ele trouxe uma aceleração muito grande quando a gente fala de tecnologia. Então, os controles de acesso, as soluções de controle de acesso que a gente vai mostrar aqui, pode ser muito novo para muitas pessoas, tá? Mas são, não estou dizendo que são coisas antigas, muito pelo contrário, mas são coisas que já existiam e que a tendência é que essas soluções sejam mais utilizadas a partir de agora. Pode passar, Rodrigão. Porque nós entramos justamente na sociedade touchless. Pois é, o que é a sociedade touchless? Como o próprio nome diz, é a sociedade sem toque. Então, cada vez mais, isso já acontecia, se a gente for pegar, por exemplo, para os meios de pagamento.
Como a gente teve a chegada do NFC, principalmente hoje NFC embarcado em celulares e também embarcado em cartões, cada vez mais a gente vê a diminuição do contato necessário para você, por exemplo, efetivar um pagamento. Por exemplo, quando você vai, seja num posto de gasolina, no varejo, numa loja, você já tem soluções que permitem você fazer essa tratativa, essa transação sem necessidade de ter toque. A grande verdade é que eu acho que a gente está criando uma certa aversão a tocar nas coisas. Vocês que estão me ouvindo aí, provavelmente, não sei se você tem a mesma percepção do que eu, mas eu realmente, quando eu ando com a minha mulher por aí, a gente tem aversão de tocar nas coisas. E se toca, já usa álcool em gel. Então, com isso, ele está trazendo realmente uma nova sociedade. Uma sociedade onde o toque vai ser reduzido. Eu acho que o aperto de mão ainda vai existir, um abraço, eu espero que continue, inclusive, existindo, mas a grande verdade é que quanto mais a gente conseguir diminuir os toques, principalmente em ambientes como, por exemplo, bancos, onde tem lá a biometria que a gente é obrigado a tocar, portas, principalmente em ambientes mais públicos, quanto mais a gente puder diminuir esse contato, melhor. E muitos falam a respeito da sociedade touchless, e aí o controle de acesso está totalmente ligado com isso. Quando a gente fala da parte de transação, tem dois tipos, né? A sociedade touchless, que é totalmente sem contato, e a low touch economy, que é a economia de baixo toque, que é justamente o fato de você ter essas transações baseadas sem necessidade de toque, né? Que o NFC, QR Code, tem ajudado muito com relação a isso. E agora nós temos a ascensão do touchless. Só para vocês terem uma ideia de como, agora entrando um pouco dentro de controle de acesso, para vocês terem uma ideia, olha só. De acordo com a ABI Research, as receitas globais de dispositivos biométricos devem cair em 22% em 2020. E com certeza houve realmente essa redução, e a gente percebe até pelos projetos que nós realizamos em 2020 com relação à diminuição realmente de toques, tá? Principalmente com relação à biometria e com relação ao controle de acesso. Isso significa, essa redução de 22% significa 1,8 bilhões de dólares. Não é nada pouco, é muito, isso no mundo. Porém, essa diminuição de controles de acesso baseado em toques estão dando espaço para o aumento de investimento no reconhecimento facial e no vídeo monitoramento integrado ao controle de acesso e outras soluções de controle de acesso, que são essas que nós vamos apresentar para vocês aqui hoje. Legal, contextualizamos. O que a gente fez com relação ao nosso webinar de hoje? É um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas ele vai ser muito baseado em vídeos. Por quê? Para mostrar a solução para vocês funcionando. Eu acho que é mais interessante do que a gente propriamente falar. Vamos colocar um slide com uma imagem. Fica difícil de ilustrar muitas vezes. Então, nós trouxemos 10 soluções, 10 vídeos, que vocês vão entender do que a gente tem de mais novo hoje no mercado de controle de acesso, que pode ser utilizado no mercado corporativo, tanto no mercado privado quanto no mercado de governo, ou mesmo em condomínios, né? Eu estou falando aqui de shopping centers, por exemplo, na entrada de empresas, enfim. A aplicação aqui é enorme. E a ideia é que o Rodrigão nos ajude justamente no sentido de falar, olha, isso pode ser aplicado aqui, essa solução, como a gente está falando com um expert, ele vai dizer para a gente, inclusive explicando conforme o vídeo vai passando, de como que aquela solução pode ser efetivamente utilizada. Então, aqui eu vou levantar alguns pontos de dor e o Rodrigo vai me ajudar a resolver esses pontos de dor com as soluções de controle de acesso. Vamos lá, vamos trazer aqui um cenário que eu duvido que vocês não tenham passado. Mas, pelo menos em algumas empresas que eu já passei, existia sempre o cara responsável pela chave. Uma ou outra pessoa responsável pela chave do escritório. E em muitas situações acontecia ou dessa pessoa chegar mais tarde, e aí ninguém entrava, ou dessa pessoa acabar saindo mais cedo e levar a chave embora, e ninguém fechava o escritório, né? Rodrigo, me diz uma coisa, cara, existe alguma solução para ajudar a melhorar, ou pelo menos a diminuir esse problema, essa dor? Não, tem sim, Eric. Como você falou, o controle de chaves hoje ele é extremamente complexo e você tem que fazer muitas cópias, e esse controle da chave, hoje em dia, não faz o menor sentido mais. Entendeu? A gente já tem tecnologia para melhorar esse fluxo desse controle, dessas autorizações de entradas nos ambientes, nas salas, enfim, de uma maneira muito simples, fácil e rápido de se fazer. Tá? A gente tem
um cenário aqui, vamos passar esse vídeo. Tá, notem que essa pessoa usa somente o celular dela, tá? Nem essa questão de cartão é necessário mais hoje em dia. Então, somente com o seu smartphone, que todo mundo tem, todo mundo carrega e anda com ele, é possível fazer a abertura da porta tranquilamente. Tá? Tá? E claro que ele não tem permissão de entrada em uma determinada sala, mas ele precisa entrar naquele período. Tá? Então, ele acabou de receber um convite temporário para fazer a entrada dele numa sala. Tá? É extremamente simples, rápido. Se você esquece a chave, dependendo do ambiente, você demora muito para voltar até o local onde estão ali o quadro com as chaves ou pedir autorização, entendeu? Então ali você já recebe em tempo real a autorização de entrada na sala, entra, faz o que tiver que fazer, guarda os materiais, tá? E você sai e essa chave já se expira, se for uma autorização temporária. Tá? E tudo isso administrado via sistema. Tá? Então, via sistema você tem todas as transações ali do sistema de controle de acesso, tá? Tudo numa única tela. Tá? Então, esse vídeo traz um cenário extremamente limpo, rápido, tá? Sem a questão de chaves, de cartão de físico também. Tá? Então, tudo usando o smartphone de uma maneira rápida e bem simples. Eu acho que, na verdade, o smartphone virou meio que uma peça do vestuário, né, cara? Eu acho que a gente, justamente, quando a gente sai sem smartphone, a gente acha que saiu pelado, eu acho. No final das contas, eu acho que é exatamente isso, a gente usar um pouco mais do que a gente já tem como uma forma de controle de acesso muito, muito bacana, pelo menos agora eu já sei. E é importante, né, Rodrigo, que tudo isso pode ser feito de maneira remota, né? A gente não precisa ter o cara com a chave. Não, já não faz mais sentido hoje em dia, entendeu? Se você está numa situação que a pessoa rodou quilômetros para acessar um determinado ambiente, imagina se ele esquece a chave, por exemplo, ou se entregaram a chave errada para ele, ou o cartão que seja, entendeu? Você já consegue resolver isso de uma forma remota e extremamente rápida. Muito bom. Eu não sei se eu disse para vocês, gente, eu acho que eu não falei no começo, qualquer pergunta que vocês tenham, deixem aí no chat, que ao final da apresentação a gente vai respondê-las, tá bom? Fica tranquilo, a gente vai deixar mais para o final para a gente transcorrer bem aqui a apresentação, para não ter uma parada aí na lógica de raciocínio, mas ao final a gente vai responder todas elas, então fiquem tranquilos para colocar as perguntas aí no chat. Vamos lá, vamos para um outro ponto de dor que eu tenho certeza que todos vocês já viveram em algum momento, e hoje também é um que eu vivo, pelo menos fui viajar tempos atrás. Rodrigo, cara, um problema muito sério que hoje a gente está, como eu falei ali no começo, né? A gente está vivendo uma situação que a gente está querendo ter o menor número de toques possíveis durante o dia. Ou pelo menos tocar naquilo que a gente já conhece. Computador que já é nosso, um celular que já é nosso, mas a gente está querendo diminuir o máximo o contato com outras coisas. E quando eu cheguei no hotel, o que ele me deu? Ele me deu um cartão, né? Fica olhando para aquele cartão, você fala, cara, será que está higienizado? Tudo que a gente pega hoje em dia, a gente fala, será que está higienizado realmente, né? Ou quando a gente vê alguém tocando em alguma coisa e te dando, né? Você fala, será que deixa eu passar um álcool em gel? Então eu já dou aquela torcida de nariz no sentido justamente para os hotéis mais antigos, quando entregam a chave é pior ainda. Mas ainda estão entregando muito cartão, né, cara? Existe alguma forma da gente diminuir esse contato com o cartão aí do hotel? Tem sim. E não é só essa questão da entrega do cartão. Se você é um usuário frequente de um hotel, seja uma viagem a trabalho, seja uma viagem a passeio com a família, tá? Às vezes você chega cansado
você tem que ficar esperando no balcão da recepção, a entrega, faz a entrega de um cartão, tem essa questão do toque. Então, se a gente conseguir eliminar esse passo, seria extremamente importante, tá? E bem conveniente para todos. Ótimo. Então, aqui a gente tem um cenário onde essa pessoa está num táxi, tá? E ela acabou de receber a confirmação da hospedagem dela ali no hotel. Tudo isso por smartphone. A gente tem esse outro casal aqui, que além da chave, ele recebe a localização do hotel. Então, muitas cidades a gente chega e não sabe onde é que fica o hotel. Então, com um simples toque ali, ele já chama o aplicativo de rota, tá? E ele já vai e direciona o seu veículo ou a informação do táxi para onde fica o hotel, onde vocês estão. Recebe o check-in desse usuário frequente ali, ele já recebe a confirmação que o usuário recebeu a chave e já fica só administrando por enquanto. Percebam que ela simplesmente só cumprimentou a pessoa do balcão. Você não precisa passar ali para receber essa chave. Pode passar direto, você já é um usuário frequente, já conhece o hotel e já sabe onde é que fica o hall dos elevadores e já tem o número do seu quarto ali no hotel. Isso é extremamente legal, isso aqui. Você não precisa mais apertar o botão do elevador, que também é um ponto de muito toque ali entre as pessoas. Tá? Então, com o seu smartphone, você já encosta, aproxima ele do leitor, e ele já habilita e já chama o elevador para o andar onde fica o seu quarto. Um hóspede entra ali no quarto, o pessoal da recepção já recebe a confirmação de que foi feito o check-in e aparece o número do quarto também. Olha que demais. E não são só as portas dos quartos, você controla qualquer porta dos ambientes, entendeu? Aqui, nesse cenário aqui, a gente tem um ambiente controlado, que é a adega, tá? E você também controla quem é que tem acesso a essa porta também. Tudo pelo smartphone, tudo dentro do mesmo sistema. Dentro do ambiente corporativo, né, Rodrigo? Também, ele se encaixa perfeitamente tanto para ambiente de hotéis como para ambiente corporativo. Tá? O método de funcionamento é o mesmo. É o mesmo. Percebam que esse tipo de sistema ele é um pouco diferente do que o sistema de controle de acesso tradicional que há na maioria das empresas. Tá? A única mecânica é nas maçanetas da porta. Tá? Então, é uma instalação muito mais limpa, você não tem aquela questão do cabeamento passando por todo o complexo, por toda a empresa, pelo hotel, que é uma implantação muito mais demorada, muito mais propensa a erros de instalação e conexões, tá? E muito mais limpa, muito mais agradável ali visualmente. Eu queria, antes de entrar nesse segundo ponto de dor que eu vou colocar agora, existem já fabricantes, a gente vê muito toque em maçaneta mesmo assim, né? Existem fabricantes hoje em dia que têm algum tipo de
que podem inibir o contato, não inibir o contato, mas diminuir, por exemplo, a propagação do vírus pela maçaneta, algum tipo de revestimento, não sei? Sim, a gente já consegue. Aquela maçaneta, enfim, é um ponto comum de toque para você entrar nas salas, mas a gente consegue fazer um revestimento com um material chamado nitrato de prata. Isso não é tecnologia de fechaduras, isso é uma tecnologia do mercado, tá? Que elas reduzem em 99% a transmissão de vírus e bactérias, porque elas morrem ali Que legal. Isso é depois bom. de 2 horas de contato com esse material. Tá? Então, até a questão de limpeza, de higienização, isso reduz muito o custo. Porque o próprio material que é revestido essa maçaneta já faz, já mata os vírus e bactérias. Inclusive, foi testado com o novo coronavírus e teve também os mesmos resultados ali. Que show de bola. Agora sim a gente entra um pouco do que você estava falando aí, que eu acho que isso muitas vezes pode ser um ponto de dor de muitos CEOs, de donos, presidentes, seja lá, ou de pessoas responsáveis aqui, seja pela área de TI, seja pela área de operações, enfim, todas as pessoas responsáveis. O que eu estou falando aqui? Que é o gasto com infraestrutura. Quando a gente fala de controle de acesso, sempre que vem na nossa cabeça, putz, mas tem que passar cabo ali no outro, vai dar um baita trabalho. Existe algum... essas soluções que a gente está vendo agora, elas são amigáveis no sentido de instalação para diminuir essa frição que a gente tem no momento de, putz, olha, quando a gente vai oferecer um controle de acesso, a primeira coisa que o pessoal pensa é, nossa, tem que passar cabo para cima, para baixo. Existe alguma forma de diminuir esse impacto? Tem, então, justamente com essas fechaduras, tá? O funcionamento delas é toda wireless, tá? Então, e são pilhas comuns que se utilizam nela, e as pilhas duram muito tempo, tem durabilidade de 2 a 4 anos, dependendo do uso da sala ali. Então, a única coisa que tem que fazer é a troca das maçanetas, ou se for uma estrutura nova, simplesmente a instalação delas na porta. Tá? Elas não dependem de cabeamento, porque isso, para uma instalação de controle de acesso, é extremamente complexo, é uma instalação muito rápida, uma instalação limpa. Então, para a parte de instalação, é o que há de melhor ali para quem implanta o sistema, porque é simplesmente ali na parte da porta somente. Inclusive, sobre automação também. A gente deve ter até um vídeo falando sobre automação desses sistemas de controle de acesso, que mostra justamente quando a pessoa entra, deve ser talvez o próximo vídeo que mostra essa automação e justamente fala sobre isso que você está dizendo, que essa não é necessidade de muita infraestrutura, digamos assim. Sim, vamos rodar ele aqui. Aqui é o mesmo cenário, a princípio, do que a gente já vem mostrando. Você tem a chave da porta no seu smartphone, com um simples toque faz a abertura da porta. É aqui que entra a parte da automação, porque a gente consegue agregar diversos outros dispositivos que estão dentro da sala de um escritório corporativo, estão dentro de um quarto de um hotel, que é a gestão de tudo que tem lá dentro. Então, aqui a gente tem uma simulação de quando a pessoa abre essa porta, vários outros dispositivos de terceiros começam a ligar e começam a se interar. Percebam que quando essa pessoa entrou dentro desse, aqui uma simulação desse quarto de hotel, automaticamente as luzes do quarto já ligaram, a TV ligou e o ar-condicionado já se ajustou a uma temperatura ambiente. Tá? Então, quando você chega nesse local, seja num escritório corporativo ou num hotel, é extremamente convidativo isso. Entendeu? Você chega e são poucos toques que tem que se fazer no ambiente para que ele fique operacional ali. E olha a experiência do cliente, do hóspede. A experiência para o hóspede é fantástica. Tá? Você chega e é convidativo, entendeu? Você chega e já tem toda essa parte de automação. É fantástico. Sim.
tudo de forma integrada. Quer dizer, ali tá? você tinha um appliance, né? Você tinha um appliance que, na verdade, se conectava com tudo. Com tudo. Aquele appliance, aquele hardwarezinho ali, se conecta com todos os outros dispositivos para fazer essa automação. Legal. E aqui ele mostra a questão dessa agilidade e essa eficiência que a gente tem com os dispositivos wireless, tudo com essa questão de toques, né, de diminuição o máximo que possível, a diminuição de toques em equipamentos. Tudo administrado remotamente, os administradores dos sistemas têm total acesso a todas as transações que acontecem no sistema de controle de acesso, tudo simples, fácil, na mesma tela. Esse exemplo é fantástico, assim, se de repente o hóspede, ao entrar no quarto, ele não está satisfeito com o quarto encontrado, ele pode fazer uma solicitação para o pessoal da recepção e automaticamente já é gerada uma outra chave para ele de um outro quarto, por exemplo. Sem precisar descer, de repente, na recepção, porque muitas vezes você chega num hotel, ou você chega num ambiente, você está cansado, você quer mais agilidade. Tá? Então aqui a gente tem tudo isso em tempo integral. Ali. Ele mostra, se você de repente perdeu o smartphone ou a chave de acesso, a gente consegue cancelar isso de uma forma online, de uma forma rápida ali, o acesso ao seu quarto. Isso tudo pode ser utilizado, por exemplo, para quem aluga a casa em Airbnb, pode ser uma boa também, né? Para esses casos desses sites de locação, né, de imóveis, é fantástico, porque você não precisa nem ter a interação com a pessoa que está alugando o seu imóvel ali. Você simplesmente manda uma chave de acesso para ela, com as instruções de como baixar o aplicativo, de como instalar a chave de acesso, é bem simples. Tá? E a pessoa, ela usa ali o seu imóvel, por exemplo, no caso do Airbnb, tá? Por aquele tempo que você determina, tá? Por aquele final de semana, a semana inteira, ou aquele período de feriado. Tá? Passou esse período, a chave já expira. Tá? Então, não precisa nem ter o contato com essa pessoa que tá usufruindo ali do imóvel. Bacana. Esse vídeo que você me mostrou, eu achei muito legal, esse agora que você está colocando aí, porque ele mostra as formas, né, de interação que existem com o smartphone. Em muitas situações a gente está vendo que o smartphone se aproxima, a pessoa teve que clicar ali num botão e abrir. Mas esse vídeo me pareceu bem interessante, que essa aplicação, a pessoa basicamente chegando próximo, né? Vamos mostrar, não quero dar spoiler, vamos mostrar as formas de aplicação do smartphone dentro desse controle de acesso, que eu achei bem interessante. E esse vídeo, complementando, ele ainda mostra também diversas formas que a gente consegue fazer a abertura de uma determinada porta com essa redução de toques ali para fazer essas aberturas. Exato. Quer dizer, até para o Apple Watch, né? Também com o Apple Watch, com aproximação, você viu que no último slide ela faz uma aproximação, ela não precisa encostar no dispositivo para liberar o acesso da porta. Ela só chegou próximo, né? O dispositivo entendeu, é como se fosse, como se a sua mão
fosse, olha, eu tenho como se o dispositivo entendesse, tem uma pessoa aqui, ele já automaticamente se conecta com o seu celular, né? A mão passando ali é justamente porque você quer entrar, não é isso? Sim, justamente mostrando que você quer entrar ou se você quer sair também do ambiente. Sim. Porque é muito comum hoje os botões de requisição de saída, né? Que você tem que encostar no botão ou pressionar ele para fazer a liberação da porta. Aqui só com o aproximar da mão, com o encostar do cotovelo, acionando pelo Apple Watch ou pelo smartphone, é possível fazer essa liberação. Legal. Nem no botão do elevador. Aqui a gente tem um cenário interessante. Essa pessoa que quer entrar na sala, ele não tem acesso, tá? E não tem ninguém próximo ali. Então ele vai mandar uma mensagem ali pro autorizador de acesso para ele. Tá entrando no escritório, ó. Notem que ele nem no escritório estava, ele estava em um outro ambiente, em um outro local, tá? E ele liberou o acesso à porta pelo smartphone dele, totalmente à distância. A mesma pessoa também liberou acesso aos bloqueios ali. Tá? Então ele mandou um convite para o smartphone, para que o smartphone dessa pessoa que entrou agora tivesse autorização de acesso para abrir as portas desse bloqueio e entrar no ambiente. Muito legal. Muito legal. Agora, gente, a gente tem mais tecnologias para mostrar para vocês. Eu quero saber alguma coisa. Está todo mundo muito quieto, Rodrigão. Vocês estão gostando da apresentação? Coloque aí no chat para a gente saber. Se vocês estiverem gostando, a gente segue em frente. Se a gente não estiver gostando, a gente para agora. Ó, sim, Cléo, show de bola. Então tá bom. Muito bom, então vamos dar continuidade. A gente falou, o pessoal estava muito quieto, né, Rodrigo? A gente dá uma chamada que, de repente, ó, o pessoal já fica ligadão. Perguntas, deixem aí no chat, tá bom? Agora tem uma solução importante que você mostra, né, cara? Que eu acho que a gente falou muito sobre identificação, né? Sobre appliances que ajudam na identificação da pessoa. Putz, sensacional, que ajuda na automação, muito legal. Mas ainda assim existe o toque na maçaneta. Existem soluções que ajudam a diminuir esse impacto, ou seja, esse toque na maçaneta que possa ser automatizado ou integrado com esses sistemas que a gente está mostrando? Tem sim. É justamente essa questão da automatização da abertura da porta. Tá? Então, a gente consegue dispensar até o encostar na maçaneta e o movimento para abrir a porta, tá? E deixar isso de uma forma automatizada.
Esse mecanismo ele é fantástico, tá? Ele serve tanto para portas desse tipo basculante, né, com esse tipo de abertura, como para portas deslizantes também, tá? Então, para os dois cenários, nós temos hoje em dia soluções para que você não precise nem encostar na porta para poder fazer essa abertura. Quer dizer, a gente integra todos esses sistemas que você mostrou com um sistema que automatiza, inclusive, a abertura da porta, e aí chega de toque, né? Sim, com esse conceito de o mínimo de toque possível ali nos objetos comuns, né, que seriam as maçanetas das portas, os corrimões e tal. E a gente tem muitas situações de, por exemplo, banheiro público, né, cara, que é uma situação que a gente não quer tocar de jeito nenhum. E tudo isso, cara, eu acho que a gente não são coisas, são importantes, claro, para você diminuir contágio e tudo mais, mas com relação à experiência para a pessoa, é muito bom, né? Hoje eu vejo que, principalmente eu vejo as pessoas que nos visitam aqui e veem o número de automações que nós colocamos no escritório, é uma coisa que chama atenção pelo fato, nossa, que bacana, cada vez menos toque, né? Uma sociedade touchless, é isso aí mesmo. E aí entra diretamente o que eu vou falar, vou aproveitar já o ensejo, já para colocar nesse vídeo. A gente, obviamente, como a gente já falou, estamos indo para uma sociedade totalmente touchless, certo? Sem toque nenhum. Só que quando a gente fala de ambientes corporativos, nas entradas de empresa, onde o fluxo é muito grande, né? Não sei como vai ficar no pós-coronavírus, né? Eu acho que o pessoal deve ficar um pouco mais em casa. Mas a verdade é que é necessário ter soluções de controle de acesso que consigam atender a um fluxo grande de pessoas passando. Existem soluções que já conseguem atender a esse fluxo tão intenso? Bem, esse é o grande desafio do mercado, é agregar um reconhecimento do usuário de uma forma cada vez mais rápida, tá? E os sistemas, principalmente de bloqueios ali, cada vez mais rápidos e confiáveis. Tá? Então, isso vai de encontro com esse vídeo que a gente vai mostrar para vocês agora. Tá? Aqui nós temos uma questão de um acesso por biometria, tá? Mas uma biometria sem nenhum toque no equipamento. Tá? Esses leitores convencionais biométricos que tem que encostar o dedo, isso está cada vez mais em desuso, e isso acelerou justamente por causa da pandemia. Tá? Então aqui a gente tem um cenário que mostra bem isso aí. Notem como é rápido os acessos. Então, os usuários desse escritório corporativo vão entrando nos ambientes, não encostam no equipamento de biometria para fazer a liberação do acesso, e a porta do bloqueio também não é de braço, você não precisa encostar também, tocar no braço. São portas de vidro que a partir do momento que há a detecção do usuário e que seja um usuário válido, ele faz a abertura automática ali da porta. Show de bola, muito legal. E eu estava estudando um pouco, Rodrigo, sobre essa solução, e aí muitas pessoas devem se perguntar, mas se eu tiver de repente um dedo, se eu fizer um dedo fake, né? E aí tem alguns, e olha só, teve eu estava vendo um webinar de um professor de uma universidade aqui de São Paulo, e ele falando que justamente existem algumas formas de você fazer uma simulação de um dedo, alguns materiais, látex, ele falou sobre cola de madeira, ele falou sobre massinha de modelar, ele falou sobre amido de milho,
vão pensar que eu sou falsário, né? Não sou falsário, não. Eu estava assistindo esse webinar aí, então não sou eu. Mas o que ele acontece? Nesse caso desse tipo de controle de acesso sem toque, o que existe é o seguinte: esses materiais têm uma reflexão diferente da luz do que nos nossos dedos. O nosso dedo tem um tipo de reflexão de luz que esses materiais não conseguem simular. Então, é como se fosse uma prova de vida. Eles chamam de prova de vida, né? Então, realmente o que está passando aqui é um organismo vivo, é um ser humano, provavelmente, com certeza, e aí eu vou dar a liberação de acesso. Então, é assim que ele entende que é a tal da prova de vida e assim libera o acesso. Eu achei super interessante isso, estou colocando aí. E aquele exemplo ali, ele ainda mostra aquele tipo de leitor que ele faz a leitura de 4 dedos ao mesmo tempo, tá? E de uma forma rápida. Então, essa pessoa que poderia tentar fazer a cópia ali da biometria, ela teria que fazer a cópia de 4 biometrias ao mesmo tempo. Então, o que torna ainda mais praticamente impossível ali a cópia disso. Exato, exatamente, bem levantado. Agora, a gente está chegando no momento do coronavírus que hoje a gente está vendo vários... a necessidade, né? A gente está vendo alguns pilares, né, para a gente diminuir a propagação do coronavírus. O uso de álcool em gel, aferição de temperatura, uso de máscaras, isso está sendo um dos principais, pelo menos essas iniciativas são super importantes para diminuir o contágio. Quando a gente fala de controle de acesso, porque também existe esse problema de estar a pessoa, hoje a gente entra em todos os lugares e tem uma pessoa lá com aquele termômetro digital, que chega próximo, inclusive, de todo mundo, né? E se coloca em risco, né? Existe algum tipo de controle de acesso que consegue verificar o uso de máscara e também fazer a aferição de temperatura? A gente consegue fazer tudo isso através do mesmo dispositivo. Tá? É aquilo que você falou, é muito incômodo o profissional ali da empresa tá se aproximando daquele termômetro, né? Hoje em dia está muito no braço, né? Mas há um tempo atrás era na área da cabeça, na testa. Então é incômodo você ter que fazer aquela aferição. Se tiver um volume de pessoas muito grande, aquilo demora, gera filas. Além de você expor o profissional que está ali também, ele tem que se aproximar muito das pessoas. Tá? Então a gente, através de um dispositivo, reúne todas essas análises e a liberação automática ali, sem precisar tá se aproximando ali de quem está entrando para fazer a aferição da temperatura. Com esse tipo de dispositivo, a gente consegue fazer o controle de acesso, que é a função principal dele, mas colocando algumas condicionais para essa pessoa entrar no ambiente. Tá? Fazendo a medição da temperatura, a verificação se ele está usando máscara no rosto, tá? E também fazendo a questão do reconhecimento facial, que é ali que é a parte do controle, do acesso. Então, somente com esses 3 OKs, tá? Com a pessoa com a temperatura ok, com o reconhecimento facial ok e com a detecção de máscara, ele libera o acesso. Tá? Se houver uma falha em qualquer um dessas condições, o sistema não abre. Por exemplo, ali são um bloqueio. Tá? Então, se de repente, eu sou um usuário do sistema, eu tenho minha face cadastrada, eu estou usando máscara, mas eu estou com uma temperatura alta, o sistema não libera o acesso. Tá? Isso não é só com a questão do Covid, que isso tá muito comum hoje em dia, mas com outras enfermidades que essa pessoa pode ter também. Até um simples vírus da gripe, tá? Que estava muito comum hoje, antigamente, ali, alguns anos atrás, a gente consegue também fazer esse bloqueio. Se essa pessoa tiver com uma temperatura alta, pode ser um vírus da gripe, ele pode propagar também para os outros colaboradores da empresa. Tá? Então a gente consegue fazer esse bloqueio logo na entrada do ambiente. Ele faz a detecção de face, mesmo utilizando máscara, certo? Mesmo utilizando máscara, o que é importante. Tá?
para que você não tenha que ficar tirando máscara, tocando na própria máscara, tá? E diminuindo essa questão de transmissão ali. Show. Essa foi a nossa sétima tecnologia, faltam mais 3 que vocês vão gostar bastante. A gente tem uma situação, né, Rodrigo, que muitas pessoas acabam... situações onde eu já presenciei isso, onde pessoas que tiveram alguns sintomas do Covid já tiveram, né? Esses sintomas diminuíram, a febre diminuiu, mas eles continuaram saindo, tá? E com o risco de propagar, de passar esse vírus para outras pessoas. Existem soluções que podem a gente tentar antecipar isso de alguma forma, dentro do controle de acesso? Vamos lá, o cara, eu não estou falando de uma situação que o cara está com febre ali na hora, estou falando de situações que o cara já teve a febre, mas possivelmente ainda continua passando esse vírus. Existe uma forma de a gente identificar isso através do controle de acesso? Dá para fazer. Hoje a gente preenche relatórios, eu vou mostrar também agora nesse vídeo. Hoje a gente preenche alguns relatórios para entrada nas empresas, que você descreve se você já teve sintomas, ou se você já teve o coronavírus, e isso é integrado. Mas o controle hoje em dia, ele é muito fora da parte do controle de acesso. Ele é em um controle totalmente manual, e a gente consegue integrar isso dentro da mesma plataforma. Legal. Até o próprio interfone, que é muito comum hoje em dia, já tá mudando também. Não há mais a necessidade daquele aparelho para se atender. O próprio smartphone já faz essa operação. Então aqui a atendente, o profissional da recepção ali já fala pelo seu smartphone com a pessoa que está do outro lado da porta, querendo entrar, um visitante ou um prestador de serviço. E ela já consegue fazer a liberação da porta remotamente para o próprio aplicativo. E esse é o cenário que eu conversei. Esses dias eu tive numa empresa também, visitando, para uma obra que vai ser iniciada agora. E eu tive que preencher um relatório, então ela me entregou um papel com uma prancheta, e eu tive que preencher as informações, se eu tive Covid, contato com pessoas com Covid, se eu estou apresentando alguns sintomas, tá? E tudo isso é troca de contato, né? Ela me entregou um papel com uma prancheta, e eu tive que devolver para ela, e ela pegou, e isso vai armazenar para uma futura investigação, mas tudo isso de uma forma desincronizada, entendeu? Tudo manual, e com esse excesso de toques, tá? Então, a gente consegue fazer isso pela própria aplicação. Então, ela já responde um questionário pelo aplicativo com essas informações, bom. E já envia isso para o próprio sistema e fica integrado no sistema de controle de acesso. Tá? Um dos pontos importantes é isso, é se de repente esse usuário que esteve aí, esse visitante, num futuro ele apresentar Covid ou apresentar os sintomas, tá? Ele pode alertar para a empresa que ele visitou ou o funcionário da empresa, e a gente já consegue rastrear com quem que essa pessoa teve contato, tá? Quem foi que recebeu esse visitante, ou que teve contato, e já deixa ele em alerta, ou deixa ele fazendo home office para preservar ali. Que legal. Fez o check e entrou, né? Ele fez o check-in. Então, ele fez o check-in com as informações, com essas informações principais ali dessa questão do Covid ou qualquer outra informação que venha a ter no futuro. E ele autoriza o acesso do visitante ou do prestador de serviço a entrar no ambiente.
Legal. Essa foi a nossa 8ª tecnologia. Vamos lá para a nossa 9ª. Bom, não dá para negar que o objetivo principal do controle de acesso é restringir o acesso de pessoas. Beleza. Agora, o controle de acesso ele é utilizado constantemente durante os dias, né? Existem formas ou soluções que permitem que esse controle de acesso tenha uma vida útil maior? Tem todos aqueles exemplos que nós mostramos, e é o que é mais comum hoje em dia, tá? São bloqueios que ou são com braços, né, ou com portas, enfim, que não tem essa questão do contato, mas eles ficam o tempo todo fechado e quando o usuário entra no ambiente, eles abrem, tá? Então é uma parte mecânica muito grande, um esforço muito grande desses bloqueios ali, de estar o tempo todo abrindo e fechando, tá? Então isso desgasta muito a parte mecânica dele, tá? Então hoje a gente já tem tecnologia que a gente faz ao contrário. O que os fabricantes estão percebendo? Se a maioria das pessoas que entram nos ambientes, elas têm a permissão de entrar, por que eu tenho que manter a porta fechada e não aberta? Tá? Mantendo a porta aberta, você reduz muito essa questão mecânica ali de entrada e saída. Se você tentar passar nesse bloqueio sem a permissão, sem apresentar um crachá, sem apresentar seu smartphone ou sua biometria, o bloqueio ele fecha. Tá? Então tem todo um mecanismo, um sistema com câmeras que detectam isso, se você apresentou ou não o seu dispositivo, a sua autorização de acesso. Tá? Então, com a maioria das pessoas tendo permissão de entrada, você pode manter esses bloqueios o tempo todo abertos, como é esse exemplo desse vídeo aqui. Convidativo, né, cara? Vamos lá. Mais convidativo. Ele é muito mais convidativo você manter as portas abertas, tanto para os seus colaboradores, para os seus visitantes, para os prestadores de serviço. E aqui ele mostra alguns cenários, algumas situações para a gente tentar violar esse usuário que tem permissão de entrada e um outro usuário de vermelho que não tem permissão de entrada. Então ele vai tentar entrar a todo momento ali no... ele vai tentar passar a todo momento pelo bloqueio e não vai conseguir. O fabricante conseguiu reproduzir bem todas as possibilidades, né? Justamente, ali. Tá, indo de encontro com isso que a gente falou, com a questão de não ter o toque ali na porta do bloqueio, tá? Você faz a aproximação, pode ser do seu cartão, do seu smartphone, enfim, autorização de acesso, e você faz a entrada no ambiente. Tá? Mas preservando também a parte mecânica do bloqueio, que ele não tem que ficar o tempo todo abrindo e fechando, você mantém ele aberto o tempo todo. Se alguém que não tem permissão de entrada tentar passar, ele fecha a porta. Ótimo. Muito legal, e eles realmente, eu fiz uma brincadeira que eles conseguiram reproduzir perfeitamente, acho que não tem outra que ele possa, mais situações que eles possam reproduzir. Uma coisa interessante que eu percebi naquele controle de acesso é que ele fecha conforme a velocidade que o cara tenta passar, né? Ele tem esse controle, tá? Então, à medida da velocidade que está passando, ele faz o fechamento ou mais lento ou de uma forma mais rápida. Tá? Também pensando nessa preservação dessa parte mecânica do bloqueio. Legal. Agora vamos lá para a nossa última tecnologia, que eu acho que ela é super importante e uma coisa que todos nós passamos. Poucos são os shoppings ou centros empresariais que estão prontos para isso.
mas grande parte das situações você entra num shopping center, eu vou colocar muita situação no shopping center, que é muito comum isso, né? Você entra no shopping center, você tem que pelo menos apertar o botão. Com sorte, alguns estão emitindo automaticamente, mas você tem que apertar o botão e ter lá e pegar o cartãozinho. Você tem que ter o toque do botão lá para conseguir pegar o cartãozinho, o ticket, né? Você entra lá, fica lá dentro do tempo que vai ficar e depois você vai embora. E aí você tem que ir até a máquina para fazer o pagamento, você tem o toque na máquina para pagar, tem o toque na maquininha de cartão. Rodrigo, existe alguma forma de diminuir ou pelo menos automatizar para isso ser um pouco mais conveniente para as pessoas que estão dentro do estabelecimento? Tem, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais precisa e cada vez mais automatizada. Hoje no shopping já está bem comum essa questão de você só aproxima a mão assim para a emissão do bilhete, né, do ticket, mas em muitos casos ele não impede de você ter que ir até o guichê para fazer o pagamento, tá? Tirando essa questão de sem parar esses dispositivos automáticos. Então você tem que ir até o caixa fazer o pagamento, então você ali tem a troca de contatos ali entre você e o atendente. Tá? Então aqui a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais inteligente do que é aplicado hoje. Então, notem que você não precisou aproximar a mão de um botão ou simplesmente apertá-lo ali para a emissão do bilhete. O sistema ele faz a leitura da placa do seu veículo e já emite o bilhete. Tá? Então, isso é de uma forma muito mais rápida. E não precisa ser simplesmente nesses casos de aeroportos, shopping centers. Isso também dá para ser implementado dentro de condomínios corporativos ou dentro de condomínios residenciais. Perfeito. Tá, então, toda vez que, de repente, você trocou o veículo, seu veículo está numa manutenção, você está com o carro alugado, tá? Então, a empresa pode criar um procedimento desses acessos temporários. Tá? Então, você faz o cadastro dessa nova placa, ele já vincula o seu usuário da cancela. Tá? Um exemplo muito comum é a questão de tag, que isso é bem comum assim, nos ambientes corporativos, a tag que você tem que aproximar a sua mão ali do leitor. Tá? Mas no caso, quando você tem dois veículos dentro de casa, por exemplo, é muito comum se esquecer a tag no veículo anterior, entendeu? Aí você chega ali, aí você lembra, fala, putz, esqueci minha tag, estava no outro veículo. Aí tem que fazer todo um procedimento demorado de acesso, tá? Então, simplesmente com a leitura da placa, a gente já elimina essa questão de tag ali. E uma coisa bacana é que essa pessoa está fazendo o pagamento pelo próprio smartphone, tá? Então não tem nem a necessidade de você chegar perto do guichê de atendimento de pagamento. Isso é muito bom. Pelo próprio smartphone ele já faz o pagamento, tá? Com a leitura ou do QR Code ou do código de barras ali do seu bilhete, tá? E já emite quando você aproximar o bilhete da cancela. Isso é mais importante, você não tem a necessidade de baixar o aplicativo para fazer esse pagamento. Tá? De uma forma rápida, simples e prática ali para o usuário. Aqui, vocês perceberam que ele não precisou nem aproximar o bilhete ali, porque ele já faz a leitura da placa do veículo. Então você não precisa se ticket fora ali, naquele cestinho, tá? Ou colocar ele dentro da máquina, ele faz a leitura, viu que essa é uma placa que já foi feito o pagamento, ele já libera o acesso. Show de bola.
Cara, muito bom. Eu acho que essas foram as nossas 10 tecnologias que nós queríamos apresentar para vocês hoje. Antes da gente abrir para perguntas, que eu vi que tem algumas aqui, eu quero deixar aqui os nossos contatos e deixar muito claro que, como eu falei lá no início, a Cial é uma integradora de soluções, então a gente tem um grande expertise em implementar cada uma dessas soluções que vocês viram. Teremos o maior prazer em ajudá-los nos seus projetos, então contem com a gente sempre. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que agora a gente vai... Não vão embora não, que a gente vai abrir para perguntas. Espero que realmente vocês tenham gostado do conteúdo. A gente vai disponibilizar para vocês essa apresentação, para que vocês chequem depois, mais tarde. Provavelmente, em alguns momentos, talvez dê um picote de vídeo, talvez por estar pelo Zoom, normalmente tem uma certa compressão, mas depois a gente manda para vocês a apresentação. E realmente espero que tenha sido útil para vocês. Agora, vamos entrar aqui. Eu vi que tem algumas perguntas e alguns comentários. O Paulo Chimenez, ele falou, é o conceito de hospitalidade na melhor forma. Verdade. Eu acho que a gente apresentou grandes soluções aí que é isso aí mesmo, né? Apresentar comodidade, hospitalidade. O que a gente quer é diminuir o maior número de frições possível com o cliente, com o colaborador, para melhorar justamente a experiência, né? Para os hotéis é um desafio administrar as baterias das leitoras de cartão de portas. É verdade. Agora, Rodrigo, os sistemas, eles provavelmente devem ficar ligados numa alimentação elétrica, imagino, de energia. Não, aqueles exemplos de fechaduras, eles ficam, são só alimentados por baterias, tá? Que são pilhas comuns, que a gente consegue encontrar em qualquer local. Tá? A grande vantagem desse sistema é que ele fica o tempo todo desligado. Tá? Porque se você não tem o contato de um cartão ou do seu smartphone, ele não fica ligado, ele fica o tempo todo desligado. Tá? Ele só vai ligar quando você aproxima o seu smartphone. Aí ele manda uma mensagem para o sistema, vê que é um usuário que tem permissão de entrada e libera o acesso da porta. A partir do momento que o usuário entra no ambiente, ele desliga de novo. Tá? Então, a autonomia desse tipo de tecnologia, ela dura muito. Tá? Entre 2 e 4 anos, é aquilo que eu falei no começo. Tá? Mas o próprio dispositivo, ele avisa o administrador do sistema que as baterias estão baixas. Tá? E ele avisa... Pelo sistema administrativo, né? Pelo sistema administrativo. E ele avisa o usuário 8.000 vezes antes de as baterias se esgotarem. Tá? Então você ainda tem 8.000 ciclos, que é o que a gente chama, né, de aproximar o cartão ou o smartphone antes das baterias efetivamente acabarem. Tá? Então o usuário ele consegue saber de uma forma antecipada muito grande. Entendeu? Tá? Então essa questão da administração das baterias, isso se resolve com essa questão. Muito bom. Aí o Paulo colocou aqui, ó, Black Mirror do controle de acesso. Acho que é isso aí mesmo. O Lawrence, ele coloca aqui uma situação que é o seguinte, que ele falou que estava mais interessado em controle de acesso para portarias de condomínios, aguardando entrar nessa seara, mas é sempre bom conhecer todas as áreas. Eu acho que a gente, é sempre bom colocar, né, Rodrigo, que a gente apresentou muitas coisas aqui, não que exatamente elas estivessem ligadas a um condomínio, mas que elas podem ser facilmente integradas a um condomínio, seja residencial ou corporativo, né? Todas que nós apresentamos também podem ser aplicadas em portarias, por exemplo, tanto de condomínios residenciais como de comerciais, de uma forma simples e rápida. Então, você tem ali para os condôminos também o acesso pelo smartphone, para abrir a porta, o portão ali da portaria, né? Hoje a gente tem muito condomínio com aquela eclusa, né, para você entrar. Sim. Tá? E a questão das fechaduras, ela pode ser aplicada tranquilamente nesses portões. Tá? Tanto a questão de fechadura, como aquela questão da biometria sem toque também. Tá? Todos os cenários que nós apresentamos se encaixam perfeitamente para a área de condomínios residenciais. Perfeito. Alexandra pergunta aqui se essa Automatic Swing Door que a gente apresentou, se ela usa bateria. De que forma que é a alimentação disso? Tá, aí a alimentação, como o consumo é alto, né? Então a alimentação elétrica direto. Então você liga lá na energia AC ali do ambiente próximo e ele fica o tempo todo alimentado, tá?
E todas as portas podem, o prédio inteiro pode estar ligado num gerador, num non-break de grande porte, para manter essa porta sempre de uma forma ali sempre energizada. Tá? Por uma situação de emergência, a gente pode colocar dispositivos dentro das salas, que é dispositivos de corte de alimentação, tá? Que são os acionadores de emergência. Então, você está dentro da sala, se por algum motivo o sistema de controle de acesso travar na hora que você tentar fazer a abertura da porta, ou por aproximação, ou pelo toque do botão, você aciona esse acionador de emergência, ele corta a alimentação da porta, e a porta fica livre para fazer a abertura. Eu acho que talvez isso vai de encontro que a Aline perguntou aqui. Falou a Aline Neves. Rodrigo, nesse caso de automatização das portas, é necessário um UPS para casos de falta de energia, para que não se perca as aberturas das portas? E no caso em que não há UPS, elas ficariam abertas, destravadas? Tá. A questão do UPS, isso é válido para qualquer sistema de segurança, tá? Não só na parte de controle de acesso. Na parte de CFTV, alarme perimetral, é de extrema importância você ter todo o sistema de UPS operando. Tá? Então ele vai estar, enquanto estiver energizado, o sistema vai estar funcionando. Tá? A partir do momento que se o cliente não tem o UPS e faltar energia, as portas liberam. Isso é com qualquer sistema que a gente tem hoje no mercado. Tá? Exceto alguns casos que você tem uma bateria interna, que é aquela questão da fechadura, que como ela funciona com pilhas, tá? Enfim, independente se o prédio inteiro está com energia ou não, o sistema vai estar operando normalmente. Sim, isso é importante colocar. Bom, o Cleverson me pergunta o seguinte: é possível direcionar a chamada caso a primeira pessoa responsável não consiga atender? Cleverson, eu não sei se provavelmente a gente está falando aí, se você quiser colocar depois, mas aqui deve estar falando talvez dos controles de acesso onde é feito contato com uma pessoa, por exemplo, um entregador, se for o que eu estou imaginando, que o entregador vai até o local, a primeira pessoa não atende e a gente redireciona essa chamada para outra pessoa. Imagino que seria isso. Isso, é aquele cenário que nós mostramos ali, daquele porteiro virtual, mas sem a questão do telefone físico, né? Você atender pelo smartphone. É possível programar o sistema para que, se de repente, depois de uns 10 segundos, e essa pessoa da recepção não atender, ele direciona para um outro, para um segundo, para um terceiro, para um quarto atendente. Isso é bem simples de configurar no sistema ali. Legal. Aqui o Moacir pergunta o seguinte: como é feito o gerenciamento desses dispositivos? Eles têm comunicação via Wi-Fi, Bluetooth? Como é que funciona? A gente viu que alguns ali trabalham, inclusive, com Wi-Fi e Bluetooth, né? Tá. Aquelas maçanetas eletrônicas que nós mandamos, a comunicação delas é toda wireless. Tá? E é uma rede fechada do próprio fabricante. Tá? Então, você não consegue ter uma invasão ali à rede interna. Tá? O seu smartphone, ele se comunica pelo seu 4G comum. Tá? Então, você do smartphone manda um sinal via 4G, isso cai, isso retorna, né, para os servidores ali do sistema de controle de acesso, e ele mostra que há uma confirmação de acesso. Também funciona quando você recebe um convite, tá? Quando eu, como administrador, eu te envio um convite para você entrar ou numa sala, ou num bloqueio, ou na questão de um quarto de hotel, você recebe via um sinal 4G, que é onde o seu smartphone está conectado. Tá? Mas toda a comunicação interna dos dispositivos, ela é toda wireless. Ótimo. Muito bom. Bom, eu acho que foram essas as perguntas. Foi muito legal. Eu gostei bastante, aprendi muito. Espero que vocês tenham gostado também de saber o que a gente tem de mais novo aí com relação a controle de acesso. Foi o nosso primeiro webinar do ano, então a gente vai trazer vários outros. Camila Vieira falando aí, muito bom. Camila eu conheço. Gostou muito da apresentação. Parabéns, Rodrigão. É isso aí. Foi muito legal. Espero que todos vocês que ficaram até aqui, até agora, tenham gostado. Vão receber essa apresentação, repassem se quiserem. E contem com a gente, né, Rodrigo? No que for necessário com relação à segurança, que estamos disponíveis. Estamos à disposição. Projeto e ajudá-los aí a resolver ou implementar esses projetos na área de segurança. Muito bom. Gente, show de bola. Ótima semana para vocês.
e que 2021 seja um ótimo ano para todos nós. Então, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos e se cuidem.